Vamos lá, Rose, sexta-feira a gente vai trazer as informações para os nossos ouvintes e tem informação aqui sobre inscrição de candidatura, né? Inscrições de candidaturas, é o Partido dos Trabalhadores se movimentando, inclusive a gente trouxe já aqui entrevista com o João Pedro, que disse aqui para a gente ao vivo que era assim o pré-candidato do PT ao governo do estado. Nós trouxemos informações de que o próprio ex-presidente Lula, que é o líder máximo do PT, a figura mais atuante, falou que não estavam de brincadeira, né? Ou seja, que se não tivesse realmente uma candidatura com condições de disputar nas cabeças, deveria focar na Câmara Federal, em outros cargos. Mas a gente tem inscrições de candidaturas e a gente precisa saber, Rose, o que está acontecendo no PT aqui no Amazonas, hein? Olha, para o governo o clima mudou, desde aquela fala do ex-presidente Lula, inclusive mudou nacionalmente. A gente viu no fechamento das inscrições de candidatura, eles abrirem ali um espaço para a possibilidade de até Amazonino Mendes ser o candidato da esquerda. Não deu certo porque o Wilson Lima tem muito mais aliados dentro do PT. Mas a conversa a respeito de um palanque estadual prosseguiu dentro do PT, alterando aquele cenário anterior, de que não teriam candidaturas a governo aqui no estado do Amazonas. Essas conversas prosseguem, só que o Amazonas não está no início dessa fila de conversas sobre alianças, né, e definição de palanques dentro do PT. Estão definindo primeiro os maiores colégios eleitorais, com participação de lideranças nacionais que também são políticos aqui do Amazonas e que têm interesse nessa definição de palanques, você veja. Então, vai definir a partir das costuras nacionais, as costuras de outros estados, com a participação de lideranças aqui do Amazonas. Ou seja, a decisão ela vai vir nacional, com a influência de lideranças de outros partidos, que são lideranças nacionais, e o PT aqui se movimenta, conversa, mas a rigor vai ficar a reboque, vai esperar o que a nacional decidir a partir da influência dessas outras lideranças. Esse é o contexto, é o dado que se tem. Agora, é verdade que há sim uma previsão, há sim uma construção de conversas também com a federação, com os representantes da Federação do Amazonas, de que sim, Lula tem um palanque estadual aqui no estado do Amazonas. E penso que é nesse contexto, é nesse flanco, na experiência que João Pedro já tem, né, de atuação dentro da esquerda, que ele percebe que é importante que ele se posicione e inscreva a candidatura dele ao governo. Foi o que ele fez ontem. Dentro do PT, inclusive, Rafael, algumas pessoas que tratam a respeito deste momento, eles falam que eles não são nem pré-candidatos. A pré-candidatura só vai se confirmar lá no encontro estadual. Você sabe que a candidatura mesmo só se define quando você apresenta esse registro à Justiça Eleitoral, ela analisa e confirma se você está apto ou não a concorrer na eleição deste ano. Mas há todo um momento anterior a isso, dentro do PT eles tratam como pré-candidato quem é aprovado dentro desse encontro estadual, para efeito de pesquisas eleitorais e das análises que a gente traz aqui nesse espaço curtíssimo, que a gente precisa trazer o que de fato vai impactar na vida do eleitor, na decisão dele, e as decisões que estão sendo tomadas por fora, as pessoas que realmente têm chance de concorrer, né? As que estão sendo trabalhadas com força por dentro dos partidos, né? E as que também têm densidade de voto, né? Que têm, assim, significância eleitoral. E aí são esses nomes que geralmente são testados também pelas pesquisas eleitorais. Então, a gente trata dessa maneira. As confusões internas são vastas. O João Pedro importa registrar, embora ele não tenha tanta significância eleitoral, né? A gente viu as votações que ele alcançou nas últimas eleições, mas importa por quê? Porque ele já foi um nome que é um nome muito bem quisto dentro do PT, nacionalmente tem suas relações também, e em função dessas relações ocupou já nos governos do PT espaços importantes, né? Foi presidente da FUNAI, então ele tem relações que alçam ele a espaços importantes. Também alçaram ele a uma suplência do Alfredo Nascimento, quando foi candidato ao Senado, saiu vencedor. Depois o Alfredo virou ministro dos Transportes do governo Lula e o João Pedro exerceu o mandato de senador da República, né? Em função dessas relações. Então, o João Pedro, ele registra a sua pré-candidatura, a sua intenção de ser o nome do PT, a candidatura do governo. Ele não tem força política interna, ele tem, sim, atuação, tem
faz parte de uma tendência que tem sua participação, sua voz sim, mas não tem voz suficiente quanto os outros, né, as outras lideranças do PT aqui no Amazonas. Não tem significância eleitoral, a gente fala das questões da votação, mas tem relações. Essas relações, a meu ver, podem dar a ele projeção para outras cartadas, né, para outras construções, embora outras lideranças que eu ouço do PT, acho que ele não tem chance não de ser nem considerado como suplente ou como vice. Aí são as brigas internas do PT, né, Rafael? Cada um tem a sua visão a respeito deles mesmos.